Hoje nós vamos estar meditando em Gênesis 22, onde fala de sacrifício. Depois dessas coisas, pôs-se Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos juntos de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. 7. Tomou Isaque, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro do holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faças, nem nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disser-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Esse texto tem uns 20 dias que eu estava pensando nele, porque foi o tema da campanha lá do presídio. E o tema lá era Deus proverá. E eu coloquei o tema obedecer para alcançar a promessa. Porque as coisas não é fast food que você liga e acontece da noite para o dia. Há uma caminhada. A criança ela é gerada, a mãe passa pelo processo de dor para nascer, a criança também tem um processo de sofrimento para nascer, ela cresce, quando ela começa a andar, ela cai, ela começa a falar, ela começa a ter dificuldade para aprender a falar, depois ela começa a aprender a falar, depois ela vai aprender a ler, ela começa a ter amigos, ela começa a ser frustrada,
Muitas vezes um amiguinho rejeita, outras vezes o bichinho de estimação dela morre e ela começa a ter um processo de formação de caráter. E é assim para nós. Mas a história de Abraão, ele era um homem que foi considerado o pai da fé, o fundador da nação judaica, um homem respeitado, um homem cuidadoso com a sua família, um homem que era bem-sucedido, era um fazendeiro, um homem que evitava conflitos. Ele era um homem, acima de tudo, temente a Deus. E no início do texto nos fala que Deus prova a Abraão. Só que nesse processo, Abraão não sabia que ele estava sendo provado. É muito mais fácil agora a gente ler, porque nós sabemos o final da história. Mas para ele que estava vivendo o processo e não estava entendendo o que estava acontecendo, ele só fez exercitar a fé. Abraão já era um homem que ele já tinha visto as promessas de Deus acontecer na vida dele. Deus já tinha mandado ele sair de onde ele estava, ir para a terra que ele prometeu. Deus já tinha dado um filho na velhice dele. A mulher dele, que era estéril ali, gerou. Ele já tinha visto muitas coisas. Ele já, pelas ações da sua fé, ele já tinha visto muitas coisas. Mas neste momento, era fé depositada em Deus somente para ele. Não havia questionamento sobre o que ia acontecer. Não havia mais questionamento sobre este homem. E Abraão é um homem que ele aparece na Bíblia em vários textos. Ele aparece em Êxodo 2:24, Mateus 1:1, Atos 7, do 2 ao 8, em Romanos 4, em Gálatas 3, em Hebreus 2, 6, 7 e 11. Vários locais da palavra de Deus é falado sobre este homem, que é considerado o pai da fé. Que fé é essa que não questiona? A primeira coisa que eu tiro nesse texto, no versículo 1, que ele estava atento à voz de Deus. Deus o chamou e ele de prontidão respondeu: eis-me aqui. Nós temos ouvido a voz do Senhor? Qual voz você tem escutado? E como se ouve a voz do Senhor? Nós só vamos começar a ouvir a voz do Senhor quando a gente começar a ter intimidade com Ele, a falar diretamente com Ele. É necessário nós termos intimidade com o Senhor. É necessário nós nos despedir do nosso eu, colocar diante de Deus quem nós realmente somos, para que nós possamos estar atentos a ouvir a sua voz. Deus fala através da palavra. E é muito interessante e ver que nós ouvimos tantas coisas no decorrer dos nossos dias, e às vezes durante tantas situações, mas esquecemos de nos colocar diante de Deus. O que Deus acha de tudo isso? Ele quer me responder agora ou eu vou ter que caminhar? Porque o texto aqui diz que eu consigo observar que Deus chama Abraão e ele está atento. Ele não nega seu filho em nenhum momento. Quando Deus fala que é para ele fazer, no versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. Pega o que você tem de melhor. Pega o teu amor, esse amor que está no teu coração, e me oferta. Vai lá e leva em sacrifício, porque eu quero ele. Você está preparado nessa noite para entregar no altar de Deus o que Ele está te pedindo? Você está preparado? Nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, nem os nossos filhos, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por nós. O nosso sacrifício é tão pequeno, são tão pequenas coisas que nós precisamos nos livrar, mas não temos coragem de colocar no altar do Senhor, não temos coragem de subir o monte da oração, e colocar diante do Senhor. E nessa noite o convite é para que a gente coloque diante de Deus. Deus, naquele momento que provava Abraão, é para que ele se aprofundasse mais, para que o seu caráter se desenvolvesse mais, a sua obediência atingisse o nível supremo de um homem. E no decorrer do texto nós vamos ver que ele alcançou isso. Será que nós, nessa noite, estamos dispostos a alcançar o nível de obediência, a ouvir a voz do Senhor, a renunciar ao mundo,
a começar a fazer certo a partir de agora? Será que nós estamos dispostos a isso? No versículo 3, fala assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto. O que eu vejo? A obediência, ela não pode ser terceirizada. Deus mandou quem fazer o sacrifício? Abraão. Ele foi, ele mesmo rachou a lenha. Ele tinha servos, ele poderia delegar para alguém. Mas nós queremos, muitas vezes, terceirizar a nossa obediência. É mais fácil a gente exigir do irmão do lado, é mais fácil exigir do colega de trabalho, do filho. Olha, você tem que fazer o devocional hoje. Senta e faz o devocional. Mas o seu filho não viu você fazendo. Você já orou, já agradeceu, mas o seu filho não viu você fazendo. A obediência, ela não pode ser terceirizada. Ele mesmo preparou. Ele preparou a madeira, preparou-lhe os jumentos, separou 2 servos, chamou o seu filho e seguiu. A obediência ao Senhor não dá para dar um jeitinho. É você que tem que fazer. Tem que partir de mim e de você nessa noite. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Não queira que os outros façam aquilo que você mesmo não está fazendo, irmãos. Eu vejo que naquele dia, Abraão se deparou com o início de algo muito difícil a fazer. Eu creio que seja uma das maiores obediências difícil a ser realizada, registrada na Bíblia. Eu creio que seja uma das maiores. A ter que dar o seu filho. O filho tão esperado iria morrer. A que ponto chega o nosso caráter? Nós oramos aqui por pessoas que estão morrendo, e muitas delas estão morrendo também em nome de Jesus a todo tempo. Será que nós conseguiríamos passar por isso? Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Então está na hora de a gente começar a juntar as nossas coisas, fazer uma lista do que nós temos que sacrificar. No versículo 4... fala que eles demoraram 3 dias para chegar lá. Eu não sei o que passou na cabeça de Abraão por esses 3 dias, que a Bíblia não relata. Mais ou menos 80 quilômetros. E quando ele avistou de longe o local, tipo, é agora que vai acontecer. Mas eu vejo que esse homem, ele age de uma fé sobrenatural. Uma fé de quem tem um nível de intimidade com Deus, de confiança absoluta. Porque ele fala assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês, de vós. Ele está falando: olha, a gente vai adorar, eu e o rapaz. Ele nem chama ele de filho. Mas eu tenho a convicção de que eu vou descer com o meu filho de volta. Eu vou adorar, mas eu tenho convicção que Deus vai fazer algo. E o que Deus fala com você, é para você. Abraão não contou para os servos que iria sacrificar o filho, não contou para o filho, não contou para sua esposa, não contou para ninguém. Ele somente obedeceu. Porque quando nós entramos num propósito de obediência, vai chegar alguém para dizer para você: ah, você não vai aguentar. Ah, não, você não vai aguentar. Não, fiz um propósito, a partir de hoje eu não faço X coisa. Ah, não, imagina, isso aí, ó, eu dou no máximo 1 semana. Faça você e o Senhor. A intimidade aqui era com Abraão. Amém? Então tomou Abraão a lenha, o cutelo, versículo 6. Colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Aí, né, como uma pessoa que está indo obedecendo seu pai, um filho obediente, ele questiona o pai. Eu estou vendo tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. Cadê? E ele pergunta para o pai dele: cadê o cordeiro? E o pai dele:
ao ser indagado, ele não treme ao falar. De prontidão ele fala: Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o sacrifício, Ele proverá o acontecimento. E ele foi pela fé. E subindo naquele lugar pela fé, eu vejo que para Deus operar algo na nossa vida, nós temos que abrir mão de muitas coisas que amamos para obedecer. E eu gostaria de informar os irmãos que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós amamos coisas do que pessoas, situações do que pessoas. E às vezes achamos que amamos tantas coisas, mas o nosso coração é enganoso. Por isso que Abraão foi colocado à prova neste momento. Deus queria saber o que tinha ali no coração dele. E provar para Abraão mesmo, porque Deus é onisciente. E saber que estágio ele estaria passando naquele momento. Abraão, ele tinha a convicção de uma coisa, que a fé dele em Deus era tudo. Que a obediência, isso era algo absoluto na vida dele. E nós perecemos muitas vezes porque nós deixamos de obedecer. Durante o deserto, durante o caminho, durante os 3 dias que estamos passando naquele processo, nós deixamos de obedecer e por isso sofremos. Mas hoje é o dia que eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós não precisamos mais cometer sacrifício. Que em João 19:17 diz assim: e levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado caveira. Jesus levou a cruz, ele fez o sacrifício maior, ele carregou o madeiro pesado, ele levou o sacrifício maior, sendo ele o cordeiro, sendo ele a verter o sangue para hoje nós estarmos aqui. O nosso nível de obediência hoje está muito fácil e nós não conseguimos fazer, irmãos. A convicção de Abraão era tão grande em que Deus podia fazer. A resposta dele demonstrava a confiança, não na circunstância que ele estava vivendo naquele momento, porque naquele momento a circunstância que ele estava vivendo é que ele ia ali imolar o seu filho, que ele iria matar o seu filho. Essa era a circunstância. Mas a fé dele era saber que Deus era o Deus provedor e que a solução milagrosa ia acontecer naquele local. Porque quando chega a última palavra do homem, quando chega ali o diagnóstico, a sentença, quando Deus lhe pede algo, saiba que a provisão milagrosa vem do Senhor. E quando ele está ali para matar o seu filho, brada do céu um anjo. Veio do céu a resposta tão esperada. Veio do céu a providência que ele tanto clamava naquela noite, naquele momento. E hoje, nessa noite, eu não sei qual a providência que você está pedindo a Deus. Eu não sei se é a sua família no altar, eu não sei se é a sua saúde, eu não sei se é uma situação que você está passando, eu não sei qual é. Mas saiba, coloca o que você mais ama nesse altar hoje em obediência. Deixa chegar até a última instância, porque a resposta vem do anjo do Senhor sobre as nossas vidas. A nós cabe obedecer para alcançar. É necessário obedecer para alcançar. Entre o versículo 9 e o versículo 13, Abraão demonstra a disposição da sua obediência e viver aquele momento deste milagre. Eu imagino ali, eles vendo a provisão diante dos olhos dele. Quando acontece um grande milagre, nós ficamos extasiados. Às vezes não conseguimos nem contar o momento, o milagre que Deus operou diante dos nossos olhos. A sua obediência foi atingida a um tal ponto que houve uma promessa sobre a vida dele. E Deus fala para ele: bem sei que agora você me teme. Bem sei que agora você me ama acima de tudo. Então grande será a sua descendência. Nós não conseguimos contar os grãos de areia, irmãos, nem as estrelas do céu. E assim é a descendência de Abraão até os dias de hoje. Porque ele ousou a obedecer ao Senhor. Queria tanto um filho, e esse filho da promessa, ele ia ter que sacrificar.
E ele não recusou, não voltou atrás do Deus maravilhoso. Ele foi até o final. E nós vamos precisar ir até o final, irmãos. E aqui no versículo 18 diz assim: nela será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Aí eu quero trazer vocês lá em João 10, 3, que fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Nós iniciamos dizendo que Abraão ouviu a voz do Senhor, e agora ele confirma que ele ouviu a voz dele. Que voz você tem escutado? Qual a voz que você tem escutado, meu irmão, minha irmã? Quais são as decisões que você tem tomado? Ele recebeu a promessa porque ele ousou obedecer. Ele foi até o fim. Aos nossos jovens, muitas vezes, não, você é careta porque você é crente. Você não faz isso, você não faz aquilo. Nós somos livres. Nós obedecemos para viver a promessa. É necessário obedecer para que as promessas se cumpram. Deus tem promessa para com todos, mas só será cumprido se você fizer a sua parte. Qual é a voz que você tem ouvido nessa noite? O que você tem escutado? Eu vejo que 3 coisas nós podemos tirar desse texto. A obediência de Abraão ao levar o seu filho ao sacrifício, sem questionar Deus, foi uma lição de fé e providência. 2. E a fidelidade e o poder de Deus em prover uma solução milagrosa. Nós temos o Deus do impossível ao nosso favor. Nós temos o Deus do milagre ao nosso favor. Nós temos um Deus que abre o mar, o Deus que manda maná do céu, como o pastor estava falando aqui. Todos os dias havia uma comida fresquinha caindo do céu. Há um Deus de providência todos os dias da nossa vida. E nós não vemos Ele, nós não escutamos porque nós não estamos obedecendo. E nessa noite, o convite é ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz do Senhor Jesus. Parar de ouvir o mundo. Parar de achar que o gosto do mundo é bom nos seus lábios. Porque não é, irmãos. Não é prazeroso. Nada disso é bom. E eu encerro aqui, nessa noite, com um breve testemunho. Um jovem rapaz, eu não vou citar o nome dele, ele faleceu, muito jovem. E eu fui na casa dele. Cheguei na casa dele, havia vários jovens, inclusive a namorada dele. E quando eu fui entrando na casa para falar com a mãe, ela já veio gritando na minha direção e falando assim: irmã, ontem nós fomos num culto e Deus falou que tinha promessa na vida do meu namorado. E hoje ele está morto. Hoje ele está morto lá em cima de uma pedra. Deus mente ou o pastor mentiu? Quem mentiu? E por que Deus não cumpriu a promessa dele? Eu falei, de fato, Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha uma promessa na vida dele, como tem na sua, como tem na minha. Mas ele preferiu não obedecer. Ele preferiu deixar a promessa dentro de casa, lá na sua cama, onde ele estava deitado, e saiu para ouvir vozes estranhas, e seguiu pessoas estranhas. E por isso gerou a morte. É necessário obedecer, irmãos, para alcançar a promessa. É muito fácil eu querer que as coisas aconteçam na minha vida. Mas existe um processo que o nosso caráter é forjado. Existe um processo que nós temos que sacrificar. Que nós somos provados para ser aprovados. Às vezes nós somos provados tanto dentro do nosso próprio lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas é necessário que nós possamos mantermos em obediência, em ouvir somente a voz do Senhor. Esse jovem, ele optou por ouvir a voz do mundo. Por isso não teve mais chance para ele. Por isso a promessa de Deus não se cumpriu. Então que nós possamos meditar sobre isso e guardar no nosso coração. E saber que quem obedece alcança a sua promessa. E a promessa do Senhor não é o que você quer. Vamos deixar isso bem claro.
que nós achamos que nós queremos é a promessa de Deus para a nossa vida e pronto. Não é assim, irmãos. É a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos ficar nessa palavra. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Amém?